Joinville confirmou uma variação na Covid-19. O coronavírus mutou, pelo menos é o que está dizendo a Secretaria Municipal de Saúde. Deixa eu ir para lá então, porque já está aqui o nosso David Sacramento, que vai explicar mutação do vírus. O que isso significa para a população, hein, David? Bom dia. Bom dia, Fernando. Pois é, esse caso aí desta mutação do novo coronavírus, esse homem ele acabou contraindo essa variante. É um morador daqui de Joinville, de 55 anos, mas não há indícios nesse momento de que houve, então, uma contaminação comunitária. Essa é a afirmação da Secretaria de Saúde daqui de Joinville. Esse homem ele tem histórico de viagem, ele foi para a capital do Amazonas, em Manaus, e ele acabou se contaminando lá. Ele retornou aqui para Joinville no dia 16 de janeiro e, em seguida, já começou a apresentar alguns sintomas, como, por exemplo, a falta de ar. Então, ele procurou atendimento na unidade de pronto atendimento leste. Para poder explicar quais são as ações que a Prefeitura de Joinville vai buscar agora para poder não se alastrar aí essa mutação do novo coronavírus aqui para a cidade e também para poder estar esclarecendo para a população, dando informação, nós vamos contar aqui com a colaboração do infectologista, que é o Luiz Henrique Melo. Ele que é coordenador médico de vigilância em saúde da Secretaria aqui do município. Bom dia, Luiz. Então, explica para a gente agora quais são as ações da Prefeitura com respeito a esta variante aqui em Joinville. Bem, a primeira ação, vale a pena salientar, que é o alto grau de atenção que a vigilância tem para a identificação dessas cepas vindo de outros locais. Mais precisamente, Manaus, Reino Unido, que agora estão com as fronteiras fechadas, e também da África do Sul. A partir do momento que foi identificado o atendimento de um paciente vindo de Manaus, foi acionada a vigilância sanitária, que fez então o encaminhamento desse paciente para o Hospital Bethesda, onde todas as recomendações foram seguidas e o paciente saiu bem. A partir do momento da chegada ontem da confirmação da mutação P1 do SARS-CoV-2, nós desencadeamos um rastreamento mais específico relacionado a todos os profissionais que atenderam este paciente, tanto no PA Leste quanto no Bethesda, também a todos os pacientes que foram atendidos 1 hora antes ou após o atendimento dele. Entramos em contato com a Infraero para buscar todos os passageiros que vieram no mesmo voo para ver se a gente identifica alguma circunstância. E, por último, estamos rastreando todos os pacientes confirmados com Covid naquela data no PA Leste para nós vermos se tem algum vínculo epidemiológico que possa ser identificado e devidamente avaliado. Luiz, explica para as pessoas que estão nos assistindo aqui, os joinvilenses e também a população de Santa Catarina em geral, com respeito a essa questão dos profissionais, porque eles tiveram contato direto com esse paciente, eles serão afastados ou passarão, por exemplo, por algum tipo de triagem, vão ficar em observação para saber se estarão desenvolvendo esta variante do novo coronavírus? Basicamente, os cuidados relativos ao tratamento de pacientes com SARS-CoV-2 independe do tipo de variante. Então, como já está recomendado que todos usem os equipamentos de proteção individual, não será necessário nenhum tipo de isolamento e nenhuma medida mais específica, mas sim avaliar se em algum momento algum deles teve coronavírus, teve o Covid, e a partir daí nós irmos atrás do exame realizado e da identificação do vírus para a gente fazer o sequenciamento e observar, em caso de positivo, se ele foi desencadeado pela variante P1. Então, quem já pegou Covid-19 pode, então, pegar essa variante, né? Então, o município vai fazer algum tipo de campanha para poder conscientizar as pessoas sobre a importância também de continuar os cuidados? Bem, essa tua observação é muito importante, independentemente de variante ou não, nós devemos manter em alta intensidade as medidas não farmacológicas de prevenção, que é o distanciamento, a higiene das mãos, evitar aglomerações, uso de máscaras de maneira ostensiva. Nós estamos notando um certo relaxamento nessas circunstâncias. Essas medidas servem tanto para variante mutacional quanto para selvagem. Também estamos preocupados em identificar essa situação e estamos em contato com a Universidade de Joinville, a Univille, com o Laboratório de Biologia Molecular, para nós fazermos um sequenciamento de amostras locais para identificar não só variações do vírus vindos de fora, mas, como é possível, uma variante ou modificação local também.
Uma última pergunta, os familiares deste homem que testou positivo para essa variante, eles também vão passar por algum exame, vão ficar em observação? E qual é a palavra de tranquilidade que você pode dar às pessoas que estão nos assistindo, né, que tenham talvez medo aí com respeito a essa variante aqui no município? Em relação aos familiares, eles já foram investigados logo na chegada, né, foram acompanhados, estão sendo acompanhados até agora, nenhum apresentou sintomas, não teve nenhuma evidência de infecção pelo SARS-CoV-2 variante P1. Enquanto a população, o primeiro caso, vocês já podem ficar tranquilos que a vigilância da cidade está muito atenta, está prestando atenção em todas as possibilidades para identificar, mas nós contamos com o apoio da população de manter as medidas de recomendação, evitar aglomerações, porque isso é fundamental para qualquer vírus, seja ele mutante ou não. Luiz, uma pergunta que acabou de chegar aqui do nosso WhatsApp. Esses sintomas dessa variante são os mesmos da Covid-19 como nós já conhecemos ou são piores? Como é que funciona? Boa pergunta. Para esclarecer, a mutação do vírus não é algo inesperado, é algo comum, frequente. E a preocupação quando você tem a mutação está relacionada, primeiro, maior contagiosidade, que ele pode se tornar. O segundo, sintomas mais intensos, que é a pergunta do WhatsApp. E a terceira, escapar da vacina. O que nós sabemos com a mutação manauara, de Manaus, P1, é que ele aumenta a contagiosidade, não aumenta a severidade, não muda os sintomas e também não escapa da vacinação. Portanto, hoje ele pode acelerar a transmissão, por isso a gente reforça a importância de manter as medidas de distanciamento, uso de máscara, higiene das mãos e evitar aglomerações. Muito obrigado, infectologista Luiz, aí está dando os esclarecimentos para a gente com respeito a esta variante. Então, como ele bem falou, o caso aí, né, da primeira variante do novo coronavírus aqui em Joinville já foi para o hospital logo em seguida, quando ele começou a apresentar os sintomas. Inclusive, já recebeu alta, já foi liberado depois de alguns dias internados. E agora o município já começa a tomar ações aí para poder tranquilizar também a população e continuar, claro, os cuidados. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, David. Agora, meio-dia, 8 minutos. Confirmado, variação do vírus em Joinville. Mutação e já teve caso registrado por lá. Marister, ainda nessa semana a gente conversou com a Vigilância Epidemiológica de Chapecó. E aí eu perguntei, como é que vocês aí estão acreditando que existe uma mutação do vírus? Porque tinha uma suspeita lá na região oeste. E aí, que não se confirmou, que fique claro. Mas confirmou em Joinville. E aí ela me falou o seguinte, as pessoas aqui estão com sintomas diferentes. Diferentes daqueles que nós já conhecíamos, né? E aí, como é que fica? Então, Fernando, sobre esse assunto agora, eu vou continuar esse nosso bate-papo com o Glauber Wagner. Ele é pesquisador da UFSC, que está com a gente aqui ao vivo por Skype. Glauber, bom dia para você, né? Obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Então, você está estudando toda essa questão de mutação do coronavírus. E eu queria que, antes de mais nada, Glauber, você desse um panorama, explicasse para a gente o que é que essas variantes que a gente já está ouvindo há algum tempo, algumas semanas, o que isso pode mudar de fato, né, nesse cenário da pandemia aqui para a gente. As pessoas que já tiveram coronavírus, por exemplo, podem ter de novo? Conta tudo para a gente. Bom dia. Bom dia, Maria Esther. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, estar aqui conversando com vocês a respeito desse assunto. Então, a gente tem um estudo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que a gente desenvolve a análise do genoma, né, do SARS-CoV-2 aqui no estado de Santa Catarina. É um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado, em que nós vislumbramos o sequenciamento de várias amostras de SARS-CoV-2 aqui ao longo do todo o período da pandemia, desde basicamente a partir de maio, né, que a gente começou a receber algumas amostras, né? O número de amostras não é ainda muito significativo, uma questão de, obviamente, recurso, mas o que acontece é importante a gente avaliar e verificar em tempo real quais são essas variações que surgem do coronavírus, né? Que são mutações que acontecem naturalmente, normalmente isso acontece, quanto mais infecção nós tivermos, maior é a quantidade de infecção que a gente vai ter. Quanto maior vai ser a quantidade de mutação que nós teremos do vírus. O que elas podem causar? Obviamente que as mutações, elas podem derivar, os vírus, eles podem se adaptar a se tornarem mais infecciosos, a se tornarem mais patogênicos ou menos patogênicos. Então, eles podem se adaptar a um escape do sistema imunológico. Então, tem várias consequências que essas mutações podem acarretar no vírus,
Mas lembrando que não são todas as mutações que podem causar isso. A grande maioria das mutações que ocorrem naturalmente nesses vírus não acabam gerando esse tipo de alteração na biologia do vírus, né? Mas algumas dessas mutações são importantes e aí geram essas variantes novas e que fazem com que a gente possa ter uma infecciosidade maior, até mesmo mudança, até mesmo do quadro clínico. Mas isso, obviamente, somente com muito tempo de entendimento, estudo e verificar, avaliar quais são as variantes que estão circulando no nosso estado é extremamente importante para a gente verificar se essa diferença de casos, essa diferença de clínica que está sendo observada em algumas regiões é derivado a variantes novas ou não é? Então, somente com um sequenciamento em grande escala é que nós vamos conseguir ter essas respostas que nós tanto gostaríamos de obter. Glauber, e com relação à vacina, né? Porque também veio aí como uma grande esperança para todo mundo essa vacina, já tem muita gente sendo vacinada. Essas variantes, né? Essa vacina, ela protege também contra essas variantes que estão chegando? Muito bem, essa é uma excelente pergunta e é bastante rotineira essa pergunta para a gente em relação a essa questão da vacina. Bom, as variantes que nós conhecemos hoje, principalmente a variante essa aqui de Manaus, né, a P1 que foi observada agora, a princípio o que se observa é que não, as vacinas ainda são efetivas contra essa variante. Isso que é bastante importante para a população ficar despreocupada em relação a isso, né? Então, até o momento que se conhece é isso, né? Agora, existem casos de outras variantes, né? Por exemplo, uma variante da África do Sul que já foi observada que algumas vacinas não têm tanta eficácia com relação àquela variante específica. Mas isso é muito importante ressaltar que varia muito de vacina para vacina. Nós não podemos extrapolar uma consequência de uma eficácia menor contra uma determinada variante utilizando apenas uma vacina para todas as vacinas que nós conhecemos no mundo, que nós temos disponíveis, né? Cada vacina tem a sua resposta, cada vacina tem a sua eficácia. Então, varia muito isso de vacina para vacina, mas neste momento, que a gente pode dizer que dessa variante que está circulando em Manaus, que nós tivemos o primeiro registro aqui em Santa Catarina, nós não temos uma certeza, mas a gente acredita que ela não vai ter impacto negativo em relação à vacina, ou seja, as vacinas vão funcionar também contra essa variante. Pelo menos uma boa notícia no meio disso tudo, né, Glauber? Pelo menos isso. Agora, você estava me contando, então, que essa mutação é natural. Isso acontece mesmo com outros vírus, vai acontecer, está acontecendo com o coronavírus. Mas, então, assim, isso que está acontecendo aqui no estado, a gente tem dessa variante que veio de Manaus, né, do Amazonas. E daqui para frente, a gente pode esperar novas variantes? Como é que tá? Porque a gente fica se perguntando, né, será que esse cenário pode piorar? Enfim, conta pra gente isso. Bom, realmente, as mutações virais, né, as mutações, elas são naturais, elas são eventos bastante naturais, isso acontece o tempo todo com vários vírus. E vírus de RNA, que é o caso do coronavírus, essas mutações até são um pouco mais frequentes. Então, assim, é um processo natural, um processo do curso natural da biologia dos próprios organismos, tá? E o importante é ressaltar que quanto maior a quantidade de pessoas infectadas, maior vai ser a disseminação da doença e, consequentemente, mais replicação viral vai acontecer. Quanto mais replicação viral acontecer nos hospedeiros, ou seja, nos humanos, maior é a chance de a gente ter mutações, consequentemente, possíveis novas variantes podem vir a surgir em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso é importante. Essas variantes surgiram em Manaus, uma no Reino Unido, uma na África do Sul, mas podem surgir outras variantes a qualquer momento durante a pandemia. Por isso, a importância de nós bloquearmos o quanto antes, o mais rápido possível, a transmissão do vírus em nível comunitário. Nós precisamos parar essa transmissão exatamente para reduzir o número de casos, reduzir a infecção, reduzir a replicação viral e reduzir a chance de novas variantes, ou seja, reduzir a quantidade de mutação desse vírus. Glauber, então, para a gente encerrar, eu gostaria que você reforçasse justamente essa mensagem final que você passou, que é das pessoas continuarem com os cuidados, né? Porque é isso que pode reduzir e diminuir a chance de surgirem essas variantes, não é mesmo? Exato. Então, assim, é muito importante a sociedade entender, né? Nós precisamos reduzir o número de casos. Nós precisamos manter as medidas de controle de distanciamento social,
medidas protetivas, né? O uso de máscara, lavar a mão, esses cuidados eles são extremamente importantes. A pandemia não acabou, né? As vacinas chegaram, mas ainda em número ainda muito baixo daquilo que se espera, daquilo que necessitamos para a população como um todo, né? Então, assim, nós precisamos que a população entenda, não acabou, infelizmente não acabou, não podemos regredir nos nossos cuidados, nós temos que aumentar ainda mais os nossos cuidados para a gente poder reduzir essa transmissão comunitária e a gente sair dessa pandemia o mais rápido possível, porque todos nós queremos isso, todos nós queremos sair o mais rápido possível, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Pessoal, o carnaval está vindo aí, por favor, não aglomerem, não façam tantas festas. Todo brasileiro gosta de carnaval, eu gosto de carnaval, todos gostamos de carnaval, mas não é o momento de fazer festa nesse período do ano. Falou tudo, Glauber. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Glauber Wagner, pesquisador da UFSC, falando tudo aí sobre essa nova variante que foi confirmada aqui em Santa Catarina. Muito obrigada. Obrigado, que agradeço a oportunidade. Pelo menos ele trouxe uma notícia boa aí, né, Fernando? Que a vacina protege sim, né? O que eles têm até agora mostrado é que a vacina protege também contra essa nova variante que apareceu aqui.